Para falar inglês ou espanhol de verdade, você só precisa de vontade e do método certo. Eba! Eu vou falar inglês, ler e escrever. Boa, garoto! É assim que se fala. Eu quero conhecer gramática, mas quero muito conhecer pessoas. Não dá pra falar sozinha, né? Gostei de ouvir. É assim que se fala. Começando agora, eu vou ganhando confiança para fazer bonito aonde for. É assim que se fala. Esse é o método CCAA para quem quer falar inglês ou espanhol de verdade. Falando assim parece fácil, mas tem como comprovar? Você tem 5 milhões de pessoas para perguntar. Todas elas passaram pelo CCAA e aprenderam falando naturalmente com a ajuda dos nossos professores e do método CCAA. Mas não foi só falar. Aprenderam a pensar, a se relacionar e a ganhar confiança em outro idioma. Em aulas presenciais ou online, tudo ao vivo e com a opção de escolher como quer fazer cada aula. Fale! Aqui você tem voz e o CCAA tem o método. CCAA é assim que se fala. Para viver mais é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua há 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada que, com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bossuet Vanderlei, número 866, no centro de Patos. Telefone 3421-7233. Tá precisando construir ou reformar? Aqui na Central da Construção você encontra tudo em um só lugar e nós preparamos para você ofertas imperdíveis neste carnaval. Cerâmica Cerbrais polida de 56 por 56 no tipo C na cor bege no precinho central de R$ 42,90 à vista. Tem conjunto acoplado da Luz Arte no precinho central de R$ 299,90 à vista. Cerâmica Arielle 54 por 54 Campina por R$ 24,79 à vista. Arame farpado da Thor por R$ 349,90 à vista. Somos a loja mais completa de toda a região. Você pode tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp ou nos fazer uma visita. Central da Construção, tudo em um só lugar. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente. Destaque Embalagens, líder do mercado de embalagens e temperos e água em todo o Nordeste. Destaque Embalagem, essa eu confio. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto 0 km? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre duas rodas com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto, além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto 0 km aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você. Olá pessoal, aqui é o professor Deusimar Dias e estamos começando mais uma edição do programa Funes Cultural. Então bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente do horário que você esteja assistindo ou escutando esse programa. Você está sintonizado no programa Funes Cultural, que é uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol, a Rádio Tabajara, a Brisa TV, semanalmente discutindo aspectos relacionados à cultura, à educação e ao nosso cotidiano. Esse aqui, já adianto para vocês, é um dos programas mais importantes de toda a história e de toda a trajetória
do programa Funes Cultural. Estamos chegando perto do programa de número 100, já na 3ª temporada do programa Funes Cultural, mas eu já adianto a você que esse programa de hoje, com essa super convidada, é um dos programas mais importantes de toda a história do programa Funes Cultural. Essa semana, dia 2 de abril, foi comemorado o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, instituído pela Organização das Nações Unidas, e essa data tem por objetivo promover o conhecimento sobre o espectro autista, bem como sobre as necessidades e os direitos das pessoas autistas. Para falar sobre esse tema, eu convidei e fiquei muito feliz quando ela aceitou a minha querida Jocely Oliveira. Seja muito bem-vinda ao programa Funes Cultural. Jocely é professora de língua inglesa, é especialista em autismo, ativista pelos direitos dos autistas, membro diretora da ASPA, Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Patos e Região. Também faz parte do coletivo de mulheres Apoena e da Unidade Popular. Mulher autista diagnosticada tardiamente, no ano de 2015, e também mãe de 2 crianças lindas, Lucy, de 13 anos, e Alberto, de 5 anos, ambos autistas. Jocely, seja muito bem-vinda ao programa Funes Cultural. Muito obrigada. Fiquei com vergonha, né, agora com essa introdução, mas eu agradeço demais pela oportunidade. Muito obrigada. Jocely, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória de vida, né? Eu sei que é uma história de luta, em vários aspectos, mas eu queria que você falasse, tanto para aqueles que estão nos vendo agora pela Brisa TV, pelas redes sociais da TV Sol, também que estão nos escutando através da Rádio Tabajara. Queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória. Essa trajetória, junto com a defesa de direitos do autismo, começou numa audiência pública. Eu conheci uma mãe, né, de autista, e ela me convidou para uma audiência pública aqui em Patos. Foi a primeira audiência pública junto com um grupo existia um grupo no WhatsApp, né, de mães e pais de autistas. Essa audiência pública aconteceu em 2018 e me deram uma oportunidade de fala, né? E daí eu fiz uma fala e depois as mães me chamaram e nesse mesmo período começou a organização da associação, né? E fomos para cartório, etc. Foi fundada em 2018 a ASPA e fui eleita presidenta naquele momento, naquele ano, né? Fiquei por 3 anos na presidência e foi nesses 3 anos que muita coisa sobre essa questão da militância foi formada, né? Eu fui formada assim, né? É lógico que eu já tinha um perfil político, já voltado para a conscientização, né? Eu ter consciência uma consciência política, eu gosto de ler sobre política. Eu lia bastante sobre o autismo, né? O diagnóstico veio antes disso, como você falou, né? O diagnóstico veio em 2015, depois do diagnóstico da minha filha. E eu pesquisava bastante a respeito, mas a luta em si, ela começou com essa organização, né, desses pais e mães numa associação. E desde então a gente está aí na luta. Jocely, você falou, inclusive em outras entrevistas e outras conversas, que você foi diagnosticada tardiamente, né? Uhum. Eu queria que você contasse também um pouco essa história. Eu acho que é muito interessante para as pessoas escutarem isso, né? Então, o que te motivou? Né? Eu sei que tem a questão dos filhos, mas quais foram os sinais? Né? Então, como é que foi essa história e como é que você recebeu esse diagnóstico? Quando minha filha estava para completar 1 ano de idade, eu comecei a perceber umas inconsistências no desenvolvimento dela. Quando eu falo inconsistências, é porque assim, antes de Lucy nascer, eu me cadastrei naqueles sites que você vai acompanhando o desenvolvimento da criança na barriga, né? Depois que nasce, tem o 1º ano também, e daí eu fui entendendo como era o desenvolvimento, fui acompanhando, e até 1 ano de idade, o desenvolvimento dela foi típico, né? Em geral foi típico. Depois foi que eu lembrei de alguns detalhes, mas em geral foi típico. Com 1 ano de idade, Lucy andou e ela começou a falar 3 coisas. Ela falava mamã, água, ela ia para a geladeira e falava água, para dizer água, e pegava o telefone e falava aô. Mas eu percebia que ela tinha umas dificuldades, né, de não gostar de ficar com as pessoas, de sempre gostar de ficar no berço, ela não gostava de sair do berço, sempre gostava de assistir os mesmos vídeos. Ela não gostava de brinquedos, ela não tinha interesse por brinquedos, ela tinha interesse por frascos, né? Então, essas atipicidades, né, e algumas coisas como a questão da fala, por exemplo, né,
que demorou a desenvolver e depois ela regrediu, hoje ela não fala nada, ela não oralizada, foi uma das coisas que me levantou um sinal de alerta para alguma condição. Quando eu estava na universidade, anos atrás, antes da minha filha nascer, eu tive uma professora na disciplina de Psicologia do Desenvolvimento que tinha um filho autista. Então, ela tinha muita propriedade para falar de autismo. E eu lembrava muito das falas dela. E eu comecei a observar esses traços em Lucy. E comecei a ler. A internet, mais de 10 anos atrás, que era mais de 10 anos atrás isso, não tinha a informação que tem hoje. E como eu sou professora de língua inglesa, eu comecei a estudar artigos na internet em língua inglesa, né? E aprender sobre autismo assim. Foi quando eu comecei a observar traços em mim também, né? Só que eu estava tão focada na minha filha, sim, eu levei ela a uma pediatra com 1 ano e 3 meses, né? Ela desconfiou, tal, de autismo, achava que era autismo também, mas ela disse, olha, a gente só pode fechar o diagnóstico com 6 anos de idade. Há mais de 10 anos era assim que se pensava, né? Hoje isso é um absurdo, mas era assim que se pensava. Então, durante 3 anos, minha filha ficou indo para o CAPS, vendo terapias e tal, e desse meio tempo, sem diagnóstico, né? Eu lutando para que as pessoas observassem ela e fechassem o diagnóstico. Mas, enfim, a luta já começou aí, sozinha começou aí, né? Conversando com os terapeutas, porque eles não tinham essa informação na época, entende? Não enxergavam o autismo, por incrível que pareça. Minha filha é uma autista clássica, mas naquela época não enxergavam o autismo por várias questões. Hoje o serviço está melhor, né? Os profissionais estão mais equipados para compreender isso. Nesse meio tempo, eu comecei a ler sobre autismo, né? E lia bastante e percebia os traços em mim. Só que eu estava muito focada nela e não queria, né, enfim, eu não dedicava mais tempo à busca do diagnóstico para mim. Teve uma época que eu trabalhei como voluntária na APAI. E a presidenta da época era Conceição Campelo, que é uma psicopedagoga conhecida aqui em Patos, eu acho que é a mais antiga daqui de Patos, e ela acompanhou a Lúcia por um tempo como psicopedagoga. E eu trabalhava diretamente com ela, e ela observou traços em mim. Na época, existia uma separação, assim, dos diagnósticos, né? Na época tinha o perfil síndrome de Asperger, a condição síndrome de Asperger, que hoje está tudo dentro do espectro autista. Mas ela olhou para mim e disse, Jocely, você é Asperger e você precisa de ajuda. A primeira vez eu ignorei, né, mais ou menos, eu disse, eu percebo, mas enfim, eu estou mais focada em Lucy. Num segundo momento, ela repetiu, né, disse, olha, você precisa de ajuda, você é Asperger, você precisa de ajuda, eu vou te encaminhar para um psiquiatra na clínica que eu trabalho, né. E esse comentário dela surgiu justamente por causa de uma questão no ambiente de trabalho. Eu tenho um pensamento muito rígido, né, que é muito comum em autistas, especialmente com coisas que a gente planeja, com algo que é previsto e planejado. Se algo sai daquilo, eu tenho muita dificuldade de lidar com isso, né? Hoje eu tenho consciência disso e trabalho, mas na época eu tinha muita dificuldade. E eu batia o pé mesmo, enfim. E aquilo criou uma situação com as pessoas e foi quando ela conversou comigo sobre isso, né? Quando eu fui para o médico, de cara, o médico olhou e disse, é lógico que você não é autista porque você é casada, porque você fez universidade, porque você olha no olho. Enfim, várias questões. Eu fiz, ok, eu não discuti muito com ele, né? Porque é difícil discutir com o médico, é muito difícil. Mas eu fui buscar gente para conversar sobre isso lá fora. E eu encontrei uma pesquisadora maravilhosa, eu tive muita sorte, não tem outra palavra, isso chama sorte, sabe? Chamada Hannah Belcher. Na época, ela foi eleita uma das 5 principais pesquisadoras no Reino Unido. E ela é uma mulher autista, ela teve o diagnóstico dela na adolescência. E ela estava fazendo o PhD dela, a pesquisa de PhD dela para psicologia, na área de psicologia, e o foco era autismo em mulheres. E daí eu respondi a pesquisa, peguei o e-mail dela, trocamos e-mail. Ela me passou um teste de triagem, respondi esse teste, mandei para ela, ela fez uma leitura lá e pediu para escrever uma carta para o meu médico. Eu escrevi uma carta, traduzi, passei para ele leu e disse que ia tirar um tempo para pesquisar. E ele pesquisou e fizemos uma outra consulta, né, que foi completamente diferente de todas as outras consultas que eu já tive na minha vida. E foi quando ele fechou o diagnóstico, né? E nessa época era a síndrome de Asperger. E que hoje está tudo incluído dentro do espectro autista. Né? Mas foi isso, até ele chegar nesse diagnóstico, foi mais de 1 ano, entende? Continuando com o diagnóstico de depressão e ansiedade, testando várias medicações. Eu tinha e tenho problemas com ajuste, como eu posso dizer, me acostumar com as medicações, sabe?
me adequar às medicações. E foi uma luta até chegar nesse momento e a gente buscar uma medicação que funcionasse para mim. Que depoimento, né? Que depoimento. E assim, que bom, eu escutando a tua história, né? Assim, que bom que o médico, ele conseguiu, né? Porque nós sabemos que, infelizmente, alguns batem o pé, né? E infelizmente não são abertos a isso. Que bom que houve esse retorno, né? Sim. Eu acho que ele pôde também, a partir do teu exemplo, continuar ajudando também outras pessoas. Né? Eu espero que sim. Hoje ele é professor na Unifip, né? Do curso de medicina. E eu espero que sim, eu espero que... Bom, para o público que está nos escutando, nos vendo agora, Josley, existe uma confusão na cabeça de quem é leigo, né, que escuta sobre autismo e TEA, né? Eu queria que você desse, né, um conceito, né, do teu jeito, do teu modo, né, se há uma separação, explicar para o público leigo a diferença, né, do autismo, de TEA, o que é que está dentro um do outro. Em 2013, foi publicado o DSM-5. E foi nesse DSM é o Manual de Condições Psiquiátricas, digamos assim, né? E foi nesse manual que tudo que estava dentro do transtorno do neurodesenvolvimento, que incluía autismo infantil, autismo atípico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, enfim, várias condições ali, foram todas englobadas dentro do transtorno do espectro autista, né? Que é o TEA, a sigla do TEA. Então, foi em 2015, nesse manual, que isso surgiu. A ideia era justamente, assim, nesse grupo de diagnósticos, né, existia essa semelhança entre si, né? A questão das dificuldades na comunicação social, né, os interesses restritos repetitivos, que isso foi o que fechou, assim, o principal critério, os principais critérios diagnósticos, o que encabeça a lista dos critérios diagnósticos são esses dois, né? Déficits na comunicação social e os interesses restritos e repetitivos, comportamentos e hábitos restritos e repetitivos que tem no autismo. A síndrome de Asperger, por exemplo, a gente tem até estado numa luta para... Tem algumas pessoas que usam ainda, tem médicos que usam o termo Asperger ainda. Só que existe uma referência muito ruim a Asperger, porque ele foi um médico psiquiatra alemão que fazia parte do partido nazista, do regime nazista. Ele trabalhou para o regime nazista. E o trabalho dele era justamente separar as crianças. Tem um livro fantástico sobre isso, né, uma pesquisa gigantesca sobre isso. Foi publicado, acho que há uns 2 ou 3 anos atrás, eu esqueci o nome agora, mas tem. Ele separava as crianças que tinham essas condições, que eles enxergavam essa dificuldade, né, com a comunicação e tal, em crianças que tinham a inteligência preservada e as que não tinham, as que tinham deficiência intelectual. E as que tinham deficiência intelectual, eles encaminhavam para a morte mesmo, entendeu? Foram para a câmara de gás. E as outras crianças que tinham a inteligência preservada foram separadas porque elas poderiam ser treinadas e poderiam ser úteis ao regime, de alguma forma, né, por causa do jeito delas. E aí esse grupo de pessoas deu-se o nome de, né, mais tarde, né, uma outra pessoa acabou nomeando esse grupo de pessoas de síndrome de Asperger, a condição de síndrome de Asperger. Mas, no fim das contas, é tudo a mesma coisa. Eu queria, dentro dessa nossa conversa, e já colocando aqui, você que está escutando, você que está vendo o programa Fundos Cultural de hoje, nós estamos recebendo Jocely Oliveira, que é professora, e nós estamos falando hoje sobre autismo, um tema tão essencial. E a próxima pergunta fala sobre essa essencialidade, né? E assim, a gente escuta muito e vê muito o trabalho da associação, falando de maneira técnica, fazendo especialização, estudando muito. Como é que vocês lidam com o processo de desinformação? Porque a internet hoje é uma coisa que, assim, não se controla as informações. E assim, é claro que eu não sou a favor de censura ou de se colocar determinadas barreiras em relação à liberdade de expressão. O grande problema é que a internet muitas vezes trata de uma maneira séria aquilo que não tem uma conotação científica, né? E isso termina atrapalhando o trabalho, né, de pessoas como você, né, como Elisângela e outras,
que nós percebemos que estão ali estudando, no dia a dia, lidando com todas essas dificuldades. E eu acho que uma das grandes notícias distorcidas, ou vídeos, ou questões distorcidas, estão relacionadas ao aumento do número de casos, né, de autismo no mundo. Né? Então eu queria que você falasse sobre isso, né, como é que vocês lidam com esse processo de desinformação. Olha, lidar com o processo de desinformação é muito difícil. Mesmo dentro da ASPO, que é um grupo de associados, né, a gente tem um grupo de WhatsApp, a gente vê que muitas vezes acaba sendo compartilhado ali notícias, né, falsas, ou problemáticas, porque nem sempre é notícia falsa, às vezes são notícias problemáticas, né? Por exemplo, essa dos casos de autismo, né? Como o CDC nos Estados Unidos fazem essas pesquisas anual, eles organizam, né, essa estatística anualmente de número de casos de autismo dentro da população, e isso vem aumentando a porcentagem da população. Então, o desse ano saiu com 1 em cada 36 crianças autistas, né? 1 em cada 36 crianças é autista. E essa porcentagem parece só aumentar. E daí cria-se um alarme, né, gigantesco na sociedade de que está havendo uma epidemia de autismo, né? Quando, na verdade, desde 2013, como os critérios diagnósticos foram refinados, né, e foram englobados dentro desse espectro, né, transtorno do espectro autista, então, e os médicos foram se atualizando, os profissionais da saúde foram se atualizando, então está tendo mais diagnóstico mesmo, entendeu? Eu tenho certeza que a gente consegue lembrar, se a gente se informa um pouco, a gente consegue voltar na época de escola e lembrar de pessoas que eram mais quietas, que tinham dificuldade de conversar com os colegas da sala, que tinham dificuldade de se posicionar, que eram tidas como estranhas e esquisitas, né? São essas pessoas, ou que eram tipo, é muito inteligente, aquela pessoa é muito inteligente, mas tem problemas na socialização, sabe? Essas pessoas passaram por debaixo do radar por muitos anos. Eu fui uma delas, entende? Passou por baixo do radar e só agora, por causa desses critérios refinados, é que estão sendo diagnosticadas. A mesma coisa na infância. Hoje já é possível diagnosticar uma criança com nível 1 de suporte. Bebê. Você está entendendo? Então, assim, bebês estão sendo diagnosticados com 18 meses. Entende? Então, assim, quando eu contei lá no início, né, minha filha, a pediatra chegou e disse, olha, a gente só pode fechar diagnóstico com 6 anos. Isso foi há 12 anos atrás. Hoje, com 18 meses, tem crianças, né, sendo diagnosticadas. No próprio SUS, existe uma indicação para o uso de uma escala, né, que é o MCHAT, uma escala que os médicos podem usar para diagnosticar já nos primeiros meses mesmo da criança, né? Então, isso faz com que os números de diagnóstico aumentem mesmo, entende? Só que não é uma epidemia de autismo, certo? É só que as pessoas, elas transam e elas fazem bebês e a questão da genética, né? Trabalha ali e nascem pessoas autistas que fazem parte da diversidade humana, né? Da forma como as pessoas... É até importante a gente falar dessa questão da neurodiversidade, porque é uma teoria social que a gente tem usado bastante para avançar nessa coisa da aceitação, né? Porque pessoas autistas e de outras neurodivergências, como o TDAH, por exemplo, tem muito mais TDAH no mundo do que autista, por exemplo, que também é uma neurodivergência, fazem parte da diversidade humana, entende? São pessoas que essa condição existe desde sempre, sabe? Só que antes essas pessoas ficavam ou internadas em manicômio, se fossem mulheres, elas eram tratadas como loucas mesmo, e daí eram facilmente internadas, né? Enfim, são tantas... Quando a gente volta assim, na história, né, e percebe como várias condições de saúde mental foram estigmatizadas ao longo do tempo, a gente entende hoje em dia porque é tão difícil a aceitação de que existem tantas pessoas neurodivergentes no mundo. Entende? É comum, faz parte da diversidade humana. A gente só precisa se ajustar, né, a esse mundo e incluí-las, porque é gente também, cidadã também. Pois é. Eu acho que uma das grandes lutas de vocês é tentar fazer com que essa luta ela entre também nos grupos e nas instituições e nas leis e nas câmaras de vereadores. Eu quero aproveitar esse gancho, né, e colocar um depoimento, né, de um vereador da cidade de Pombal, o vereador Edno Dantas, que recentemente
vivenciou uma batalha lá na Câmara Municipal de Pombal para aprovar um projeto de lei que proíbe a soltura de fogos de artifício que emitam estampido ou outro efeito sonoro ruidoso. O projeto de lei foi aprovado e eu queria que vocês escutassem agora o vereador Edno Dantas para falar um pouco sobre essa experiência. O autismo está em evidência, é uma realidade no mundo todo. Veja só, nos Estados Unidos, em 2004, a cada 144 crianças, uma era autista. Em 2022, a cada 36 crianças, uma é autista. Então, é uma realidade que vivemos no mundo todo. O Brasil não é diferente, a Paraíba, Pombal não é diferente, né? A convivência diária da minha filha com um colega autista me chamou a atenção e começou a me despertar a curiosidade de estudar o autismo. E aí eu pude perceber que o autista ele é uma criança normal, apenas com algumas necessidades de cuidados, de assistência, de acompanhamento, né, de alguns médicos, especialidades, fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogo, uma série de outros. E mais me chamou a atenção ainda foi quando eu soube que 3, 4 meses de tratamento e vários profissionais com uma criança autista pode ser jogado fora apenas com o estampido de uma bomba. E aí veio para mim assim, a reflexão de que eu poderia fazer alguma coisa. A ideia surgiu, apresentar um projeto no município de Pombal, proibindo a soltura de fogos com estampido. Ou seja, todos os fogos que não têm estampido podem ser soltados. Agora, os que têm a bomba não pode. Por quê? Porque causa dano, causa prejuízo, faz mal à saúde das crianças autistas, dos idosos, dos enfermos, dos animais de rua, das aves, de muita gente da sociedade comum que não gosta de bomba. Então, em detrimento a esse direito que eles têm de conviver e viver normalmente, apresentei o projeto. Foi polêmico de início, muita polêmica, surgiu aí o impasse dos comerciantes de fogos, surgiu a questão da crendice, né, dos costumes, das religiões, das procissões, da cultura, né, do soltar fogos na minha festa, comemorar o gol do Flamengo com fogo, com uma bomba. Então, foi uma polêmica que a gente começou a debater. Na Câmara fizemos uma audiência pública com a presença de várias famílias, representantes das crianças autistas, discutimos com as instituições que trabalham com autismo, a OAB, né, representante das culturas de Pombal, e após o relato das famílias mostrando o convívio diário que eles têm com as crianças autistas, nós conseguimos reverter, né, a princípio, a rejeição dos colegas vereadores e aprovamos o projeto. Então, é justamente no sentido de trazer a oportunidade de um convívio normal, ou sequer melhor, né, com menos trauma, as crianças autistas inseridas na nossa sociedade. Então, foi aprovado, espero que a gente possa estar cumprindo logo agora, não é necessário esperar para 1º de janeiro de 2024, mas, sem sombra de dúvida, a proibição da soltura de fogos com estampido no município de Pombal trará um benefício enorme para os idosos, enfermos, animais de rua, aves, crianças autistas. Não é necessário você ter um autista em casa. Sinta-se como você tivesse. Busque informação o quão é difícil conviver. E você vê os seus amigos, seus conhecidos, seus parentes tendo dificuldade de ir a qualquer lugar pelo fato de ter um autista em casa. Sinta-se por ele. Faça a sua parte. Você é responsável também. Pare de soltar fogos. Aqui na cidade de Patos, vocês também vivenciaram muito dessa luta, muitas discussões, porque entra a parte da cultura, do tradicionalismo, né? Em que pé está hoje a execução, né, dessa lei? Essa lei ela continua em vigor, à época teve uma ampla discussão na sociedade sobre isso. Que pé está hoje, Joseli, essa lei? Seguimos buscando o debate, né, com a sociedade, especialmente com os comerciantes de fogos de artifício, porque em 2019 a lei, dentro da lei do autismo foi aprovado, né, um artigo que falava sobre a proibição de fogos de artifício.
Foi vetado depois de um tempo por causa da movimentação dos comerciantes de fogos de artifício. Mas a discussão que a gente quer colocar é justamente a troca, né, de fogos de alto estampido, né, como foi colocado aí, por fogos não barulhentos que existem, né? Essa administração atual de Patos, ela é mais acolhedora, tanto que voltou com uma lei municipal de proibição de fogos. É proibido fogos de artifício na cidade, né? Só não, nos eventos são permitidos. Só que a gente está trabalhando a conscientização. Então, o que está acontecendo? A ASPA buscou o Ministério Público, né, para trabalhar de forma pedagógica, digamos assim, a princípio com a igreja, porque nas festas da igreja soltavam muitos fogos, né? O bispo local aceitou, né, entendeu, é importante isso, né, entender. Existem tradições que são interessantes mantê-las. Só que algumas, as que fazem mal, não faz sentido a gente manter. Se faz mal, é como se você estivesse torturando uma pessoa. Soltar fogos para pessoas que têm hipersensibilidade auditiva é tortura, sabe? Tem criança que é internada, que passa mal, muito mal mesmo. Cães também, né? Quem tem cães que tem sensibilidade auditiva também já deve ter visto o quanto eles sofrem com isso também. Pessoas idosas, enfim. Várias, não só são autistas, né? Outras pessoas também. Então, por que não mudar essa tradição, entende? No último São João, foi muito bacana. Fizeram a abertura, a famosa soltura de fogos, com fogos não barulhentos. E foi igualmente bonito. Foi muito bonito as imagens, sabe? Então, é possível. Agora, parte por uma questão da educação. Esse trabalho com o bispo, por exemplo, foi muito importante. Foi muito interessante porque o bispo gravou um vídeo. Ele chamou uma pessoa, fez um teatrinho lá, sabe, na paróquia, o cara chegando com os fogos, dizendo que ia soltar, e eles, não, olha, mas ele foi explicar, né, no vídeo, bem didático. Foi um vídeo, assim, que eu considero incrível, sabe? Foi bastante divulgado. Eu acho que é esse tipo de coisa. A gente precisa desse tipo de parceria, sabe? De pessoas de vários setores da sociedade entendendo. Quando você entende, você acolhe, entende? E ajudando na causa também, né? Então, é uma construção. Mas passa pela educação também, né? As pessoas precisam ser educadas a tratar o outro com respeito, a entender as diferenças, né? E se engajar nisso, fazer parte disso também. E principalmente em relação à nossa cultura. Tem determinadas tradições que não é questão de acabar, mas você pode adaptar. Como você falou, né? Grande parte daquela vontade de ver, né, a questão dos fogos, é muito mais pela parte visual também, não só pelo barulho. Né? O barulho geralmente assusta. Eu lembro muito, e você que está nos escutando e nos vendo, o estampido, né, ele mais assustava do que encantava. Então dá para fazer uma adaptação, né? Dá para respeitar os grupos, né? E isso não atrapalha em nada a festa. Exato, né? exato. Não atrapalha em nada a festa. Você está acompanhando o programa Funes Cultural, uma parceria da Fundação Hernando Sátrio com a TV Sol e a Rádio Tabajara, discutindo hoje, numa conversa franca, aberta, né, com essa grande mulher, né, com essa grande pessoa, grande professora, Jocely Oliveira, né, que está conversando aqui com a gente sobre autismo. Né. Outra coisa é que há uma discussão grande, Jocely, sobre os graus de autismo, né. Então, não existe um consenso. Eu já vi nas pesquisas que muita gente discorda dessa questão da diferenciação dos graus de autismo. Então, você, como especialista, o que é que você poderia falar sobre isso, né? Sobre essa divisão relacionada a esses possíveis graus de autismo? A gente pode dividir entre DSM, que é esse manual de condições psiquiátricas, e o CID, né? O Código Internacional de Doenças. Só lembrando que o autismo não é doença, certo? Está no CID, mas não é doença. Assim como a gravidez também está no CID e não é doença. É muito importante repetir isso. No DSM, a gente divide, que a gente seguia melhor pelo DSM, porque ali está focado em condições psiquiátricas, certo? O autismo é dividido em 3 níveis de suporte. Foi isso que mudou. Antes se falava muito em autismo leve, moderado e severo. E a gente vai percebendo que é uma nomenclatura que não é bacana, assim, não dá conta, porque quando se fala de autismo leve, por exemplo, parece que aquela pessoa não passa por nenhum tipo de sofrimento ou não precisa de suporte, o que é errado. E quando fala de autismo severo, cria-se uma espécie de presunção de incompetência. As pessoas presumem que autistas severos são impossíveis de aprender, sabe,
enfim, e acabam achando que aquelas pessoas, enfim, presumem incompetência e pronto. E daí a gente tem... E que elas sofrem mais. Quando, na verdade, o que se entende dessa nomenclatura leve, moderado e severo é que é a partir de quem está de fora. Não é os autistas que percebem autismo como leve, moderado e severo. São as pessoas que estão de fora. Então, quem está de fora, observa que a pessoa que tem, né, a fala desenvolvida, enfim, que tem um nível 1 de suporte, hoje em dia, para aquela pessoa, eu gero menos trabalho. Para o autista severo, que antes chamavam de severo, né? Para aquela pessoa acha que aquele autista sofre mais e porque ela tem mais, ela precisa de mais suporte, demanda mais da gente, sabe? Então, é isso. Quando a gente passa a olhar os autistas mesmo, as pessoas autistas, a gente passa a entender os níveis de suporte. E aí eu acho que faz muito mais sentido. Porque autistas leves, eles sofrem psiquicamente também. Muitas vezes, por a gente ter mais compreensão, digamos assim, por ter a questão cognitiva preservada, por exemplo. Algumas coisas são mais perceptíveis, né, de fato. E eu vou ter até que refazer isso, porque assim, existe uma coisa que é alguma coisa que eu estou aprendendo também. Por mais que a gente fale, você é especialista em autismo, mas todos nós estamos aprendendo coisas, né? Por muito tempo se associou a condição do autismo nível 3 de suporte à deficiência intelectual. E é fato que muitos desses autistas têm deficiência intelectual do nível 3 de suporte, mas não são todos. Porque a gente tem visto casos aí de autistas que estão na mídia de outros países, autistas de nível 3 de suporte que escreveram livros, sabe? Que conversam através de comunicação alternativa, de tablet, de aplicativos de comunicação alternativa. Que se eles são ensinados, a gente percebe que a inteligência deles está preservada, sim. Como eles têm dificuldade na comunicação, fica difícil medir isso. E não existe nem teste de inteligência, o teste de QI, que dê conta dessa população, entende? Porque a gente ainda não desenvolveu, e a gente não espalhou, desenvolveu, mas não é acessível. Ainda não é acessível esse trabalho com o desenvolvimento da comunicação alternativa para esse público, entende? Que é outra luta que a gente precisa enfrentar, que é gigantesca, mas é isso. E daí hoje temos os níveis de suporte, nível 1, 2 e 3 de suporte, né? O nível 1 de suporte exige menos suporte, mas está lá no DSM-5. Exige suporte. E o nível 3 existe suporte substancial, muito substancial. E o nível 2 é suporte substancial, né? Então, todos os 3 níveis precisam de suporte. Diferente, né, mas precisam de suporte. E é isso que a gente precisa focar. Porque quando se fala em autismo leve, que as pessoas dizem que é muito leve, você não tem nada, assim, aparentemente você não sofre, a gente tem um dado, uma pesquisa de 2019, se não me engano, que colocou que autistas nível 1 de suporte têm de 4 até 10 vezes mais chances de cometerem suicídio. E a taxa de suicídio é muito maior nessa população, sabe? Na população autista nível 1 de suporte, do que na população típica, sabe? Então, fica difícil você dizer que um sofre menos do que o outro, entende? É isso. Sim. O programa de hoje está recheado, né, de convidados, além da nossa querida Joseli. Nós temos outras pessoas também participando do programa de hoje. Já exibimos o depoimento, né, do Edno Dantas, e eu queria agora também relacionado a essa data, né, e a esse tema tão importante, que vocês escutassem agora o depoimento da psicóloga Deise Dias, que ela é diretora do Instituto Mente e Vida, falando também sobre esse tema que é essencial. Nós comemoramos muitas batalhas que já vêm sendo vencidas a partir de lutas grandiosas, e não só de profissionais ou da própria ciência, mas também dos pais que têm se engajado muito nesse processo de encontrar o melhor tratamento, encontrar as melhores formas de incluir essa criança com autismo ou adolescente dentro da sociedade. E aí a gente precisa entender que esse respeito que nós precisamos manter dentro desse amplo mundo autista em que vivemos hoje, é preciso que a gente tenha muita empatia, muito respeito, que a gente entenda que a inclusão não é só aceitar essa criança ou adolescente numa sala de aula, mas é incluir ele dentro de uma sociedade onde todos os seus direitos eles possam ser preconizados, possam ser realmente aceitos. E cada um de nós, fazendo a nossa parte, amando, respeitando, aceitando, ajudando até, encontrando formas de fazer com que
as pessoas que têm o diagnóstico do autismo possam ter sim uma vida comum, uma vida dentro dos padrões que todos nós precisamos ter, e assim nós possamos fazer com que eles se sintam inclusos, aceitos, amados, respeitados acima de tudo. Então que todos nós possamos ter essa consciência no dia de hoje, por tudo aquilo que nós podemos fazer em torno desse processo de inclusão que nós vivemos hoje no mundo em que há 36 crianças que nascem, uma tem essa estatística de ser autista. Então a gente está vendo esses números aumentarem muito e diante disso nós também precisamos nos preparar, mas inclusive nos preparar de forma amável, de forma compreensível e também estudar sobre isso, né? Hoje a ciência avança muito nos estudos sobre autismo. Hoje os tratamentos eles também estão sendo muito avançados. Os profissionais eles estão também entrando muito nessa área e oferecendo um tratamento de excelência para essas pessoas que precisam desse cuidado especial, desse cuidado diferente, desse cuidado singular que é o mundo do autismo. Então que possamos entender que nós precisamos realmente abrir os nossos corações e a nossa mente, né, para que a gente possa amar sem medidas esse mundo do autismo. Joseli, vamos falar sobre escola. Sim. Né? Falar sobre escola sempre é muito importante e em relação a esse tema, importante, essencial e também conflituoso, né? Nós sabemos, como você colocou, da tua experiência pessoal, né, com um diagnóstico médico, no primeiro momento de rejeição, depois um processo de adaptação. Eu acho que com as escolas também vem acontecendo esse processo de adaptação. Né? Então, queria que você falasse um pouco sobre a importância da escola no contexto que você vive. Né? Recentemente, eu estive em Brasília durante a Conferência Nacional de Alternativas para uma Nova Educação e um dos eixos discutidos foi a importância da escola pública nesse processo. Então, nós temos uma série de exemplos relacionados a experiências positivas na escola pública de inclusão. Inclusive, esteve lá a Andrea Werner, que hoje é deputada federal. Tivemos a oportunidade de conversar com ela, convidamos ela, inclusive, para vir até a cidade de Patos, né? Até pela agenda dela, assim, muito complicada, não sei se vai rolar, mas nós convidamos, né? Disse que ela seria muito bem acolhida aqui, até pela trajetória dela também. Sim. Hoje deputada estadual lá para São Paulo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o papel da escola nesse contexto. Foi muito bom você trazer o exemplo de Andrea Werner, ela é maravilhosa, é uma inspiração, de fato, para mim. Pronto, acho que anos atrás, o blog que surgiu na mesma época do autismo da minha filha, né, que eu comecei a descobrir o autismo da minha filha, foi o dela, o Lagarta Vira Pupa, com informações também. Ela viveu fora, morou fora na Europa, e ela trazia informações também, né, de lá. A experiência de Theo, o filho de Andrea, é maravilhosa. Theo passou por anos sendo aluno de escola especial, né? Escola especial privada, que fique claro, né? Escola especial privada. E ele não foi alfabetizado. Ela decidiu colocá-lo numa escola pública e com uma equipe de inclusão especializada, de fato, né? E o menino está alfabetizado. Ele entrou na escola pública na pandemia. Então, não faz muito tempo, né? Na pandemia. E ele está alfabetizado. Ele é não oralizado, né? Ele é o nível 2 de suporte, não oralizado, usa comunicação alternativa e foi alfabetizado. Entende? Então, assim, na escola pública. E a gente precisa, de fato, defender o público, sabe? A escola pública, a saúde pública. Porque nesse sistema que a gente vive, que é o sistema capitalista, não interessa a muitas escolas particulares. Eu sei que tem muitas escolas particulares que se dedicam a incluir. Isso é fato. Elas foram tocadas, né, pela a necessidade e tal. Mas, dentro da lógica capitalista, não é lucrativo e pode ser prejuízo. Por quê? Porque eu estou falando de forma imediatista, né? Assim, de imediato parece isso. A longo prazo não é. A longo prazo é investimento de fato. A gente está tentando construir uma sociedade melhor e inclusiva. Então, é investimento de fato. Mas, assim, de perto, parece prejuízo para a escola. Porque a criança autista ou criança com deficiência geral, ela tem direito, por lei, a um atendente especializado,
na sala, um acompanhante especializado na sala para ajudar, né? Se ela precisar, porque tem autistas que não precisam e outras deficiências que também não precisam, mas se precisar, ela tem direito, né? E a criança, os pais não podem pagar mais por isso. É a escola que tem que pagar. Então, a escola precisa se reorganizar em torno disso, entende? Dessas crianças que precisam de suporte, desses alunos, né? Não só crianças, desses alunos que precisam de suporte. Mas isso tem a ver com uma mudança de mente mesmo. Mudança de sistema também, né? Mas mudança de mente. Você entender que isso é necessário, e entender que essas crianças são seres humanos e têm direito à educação tanto quanto as outras, né? Faz parte da dignidade da pessoa, né? Ter o acesso à educação, e à educação de qualidade em condições de igualdade, né? Então, por isso existe essa barreira na escola privada, né? Tem muita escola privada no Brasil que nega matrícula, né? E daí o Estado tem mais condições de arcar com essa estrutura, né? Só que essa estrutura está em processo de construção, porque a gente não tem inclusão de fato ainda, entende? Nas escolas existem modelos, exemplos, como esse caso do filho de Andrea Werner, e que espero que se multiplique, sabe? O mais breve possível. Mas são, assim, a gente tá dando passos bem pequenos, sabe? Na questão da inclusão, falta muita coisa. Existe boa vontade, existe, né? De muitas pessoas. Existe má vontade de algumas, existe. Porque exige você sair de uma caixinha do que é ser professor, sabe? Do que é ser acompanhante especializado, do que é ser um trabalhador focado na inclusão, trabalhador da educação focado na inclusão. Você tem que sair da caixinha mesmo, sabe? Eu costumo dar de exemplo, assim, quando eu falo sobre isso, que mesmo numa escola, pensa numa sala de aula com só neurotípico, sabe? Não tem uma pessoa com deficiência, não tem um autista dentro daquela sala, só neurotípico. Ainda assim, você vai perceber que aquele grupo não é homogêneo, que vai ter gente com dificuldade de aprendizagem em várias áreas. Sim. Entendeu? E cabe à escola e ao professor criar uma estrutura que dê conta disso em sala de aula. Que todos tenham condições de aprender, que varie na metodologia, que varie na forma de apresentar conhecimento, sabe? Na forma de experienciar conhecimento, né? E se você tem pessoas neurodivergentes dentro de uma sala de aula, a lógica é a mesma, entende? E quando você adapta o ensino para uma pessoa neurodivergente em sala de aula, você está adaptando e ajudando todo mundo, sabe? Eu vou dar um exemplo de algo que aconteceu recente assim, ano passado, em novembro do ano passado, com minha filha, que precisou mudar de escola para uma outra escola municipal, e foi muito difícil, assim, a adaptação nos primeiros dias. E um desses dias eu estava dentro de sala de aula com ela, né? Eu fiquei por alguns minutos dentro de sala de aula com ela. E eu vi a professora ensinando sobre conteúdos líquidos, né? Era uma aula de matemática, tipo mililitros, litros, né? E eu vi que a atividade era num papel. Lucy não faria aquilo. Ela não é alfabetizada. Ela não teria condições de fazer aquela atividade, nem de entender aquela atividade do jeito que ela foi apresentada, né? Ela não tinha nem atividade para ela, na verdade era essa. A verdade era essa, não tinha nem atividade preparada para ela, né, naquele dia. E daí eu sugeri à professora mais tarde, disse, olha, aquele conteúdo que você estava apresentando, por exemplo, se você apresentasse com copos, pegasse copos descartável com várias quantidades e pedisse para derramar em uma e outra, para perceber a quantidade, colocasse uma reguinha ali, sabe, nos copos, você estaria ajudando os outros alunos também a entender conteúdos líquidos dentro de recipientes, sabe? Não era só Lucy que você estaria trabalhando, seriam os outros alunos também, porque a gente aprende mais lidando com a experiência. Esse tipo de coisa. Então, assim, se eu for falar aqui, são tantas coisas, sabe? A questão dos acompanhantes especializados, a gente está na luta por pessoas que sejam, de fato, capacitadas, que tenham condições de acompanhar. Quando a gente pensa em níveis de suporte, né, crianças que têm dificuldade com a comunicação, essas pessoas precisam ser ainda mais especializadas nessas áreas específicas de comunicação alternativa, sabe? Para entender a condição e facilitar a aprendizagem, porque esse é o objetivo de um acompanhante especializado em sala. Mas eu acho que a grande barreira, que é uma luta que vai a longo prazo, mas a gente precisa meter um pé assim, sabe, na cara do capacitismo mesmo, sabe? A grande barreira é essa. E assim como opressões estruturais, como o machismo, por exemplo, como o racismo, né, que são opressões estruturais, o capacitismo também é uma opressão estrutural, sabe? Porque por séculos, milênios, pessoas com deficiência, pessoas especialmente com condições de saúde mental, foram vistas como loucas e completamente segregadas, sabe? Excluídas mesmo. É muito recente esse processo de inclusão na história da humanidade, né?
Então, leva tempo para as pessoas entenderem que aquela criança que tem dificuldade na comunicação, que tem dificuldade na aprendizagem, como a gente entende a aprendizagem de forma típica, né, exige muito do professor entender que aquela criança aprende e se adequar a ela. Porque essa é a lógica da inclusão, a escola se adaptar à pessoa com deficiência. E isso é capacitismo, sabe? Eu não quero julgar, dizer assim, aquela pessoa é ruim porque ela é capacitista. Não é isso. É algo que a gente nasce ouvindo. Quantas vezes eu ouvi no meio da rua, que ele é um doido, sabe? A pessoa que, enfim, tinha um comportamento atípico, é um doido. Vai ver que aquela pessoa era uma pessoa autista e não tinha diagnóstico de nada, entende? Ou pessoas dentro de sala de aula mesmo, que, né, eram simplesmente ignoradas. Porque fulano, né, tem síndrome de Down, ou tem deficiência intelectual, alguma coisa do tipo, sabe? E eles foram simplesmente ignoradas por muito tempo, entende? Então, enfrentar o capacitismo. Eu tive a oportunidade lá nesse mesmo encontro de conhecer, né? O Theo, ele não estava lá, mas ela apresentou. O Theo, como você falou, ele é não oralizado, mas eu tive a oportunidade de ver um vídeo dele apresentando um seminário, né? E assim, aquilo para mim, que tenho 15 anos de sala de aula e leio muito, e escrevo muito, aquilo foi fantástico para mim, né? Porque como assim eu nunca tinha pensado que uma pessoa não oralizada poderia apresentar um seminário como qualquer outra pessoa, né? E eu via aquele professor que conseguiu fazer com que Theo, não oralizado, apresentasse aquele seminário, fazendo as indicações no quadro, e não precisa de muita estrutura não, né? Isso. Ele foi pegando os objetos, ele foi fazendo as perguntas, porque ele escuta, e aí foi pegando os objetos e fazendo as indicações nos quadros. Então, não era só para o Theo, os outros também estavam entendendo, né? E se tem uma coisa que me incomoda muito na educação, Jazeli, é a naturalização do discurso, que aí entra pessoas, né, autistas e que têm outras psicopatologias, enfim, que é a naturalização do deixar para trás. Eu acho que a educação ela precisa rever isso, né? Sim. Eu acho que o Enem, a tradição dos vestibulares naturalizaram essa ideia de que não, de fato, algumas pessoas realmente não conseguem acompanhar e precisam ser deixadas de lado. Eu acho que a educação, você não pode deixar ninguém para trás, ninguém, né? Exato. E eu acho que isso precisa mudar, né? Vai ser muito difícil a gente chegar, por exemplo, ao fim do Enem, ao fim do vestibular. Vai ser muito difícil a gente chegar numa pauta em que exista vaga para todas as pessoas nas universidades. Eu não estou falando nem nisso, eu estou falando naquilo que é simples, que é o seguinte: se fala de educação, ninguém pode ficar para trás. Uhum. Né? E eu acho que isso é um desafio que a gente precisa voltar a falar sobre isso. Né? Sim, estamos falando sobre isso aqui, né? É muito importante, sim. Esses modelos de avaliação, né, que deixam para trás as pessoas. Eu entendo que o Enem, existe até um desenvolvimento de acessibilidade, né? Eu mesmo sou ledora do Enem, então eu trabalho nessa questão da acessibilidade para um público, né, para um determinado público com deficiência, mas ainda tem muitas coisas a serem melhoradas e incluídas para incluir esse público, né? Mas as próprias avaliações, por exemplo, a gente enfrenta uma dificuldade aqui em Patos, tem o Meta Aprender, né? E tem em outras cidades. Eu estive conversando com uma mãe de São José de Espinharas, que também por anos o filho dela foi excluído da avaliação, eu esqueci o nome agora, mas é uma avaliação do governo do estado, né, sobre a alfabetização nas escolas. Essas avaliações, elas só avaliam pessoas típicas, de aprendizagem típica. Não estão avaliando os neurodivergentes ou pessoas com outras deficiências, não só autismo e neurodivergências, outras deficiências também, sabe? Então, como é que você avalia a qualidade da educação? Porque essas avaliações servem para isso, né? Para avaliar a qualidade daquela escola, né? Como é que ela está trabalhando a aprendizagem. Como é que você avalia a qualidade da aprendizagem se essas pessoas não estão incluídas na avaliação? Não faz sentido, entendeu? Então, a gente... É uma contradição. Gigantesca. Gigantesca. Não faz sentido isso. Na minha cabeça, isso não faz o menor sentido. Acho que 2 anos atrás, essa mãe falou comigo, essa de São José de Espinharas, né? Aí a gente elaborou, né, como aspas, a gente elaborou uma carta para o secretário de Educação na época. O secretário de Educação da cidade levou para o secretário de Educação do estado. Conversamos com um deputado da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, mas nada aconteceu. Esse ano, de novo, vieram as provas e o filho dela foi excluído novamente. Entendeu? Então, assim, como você vai avaliar
como você vai melhorar uma coisa que você não está vendo? Porque não está lá registrado, entende? Em provas, a forma dessa criança aprender. E não tem desculpa, né? A exclusão, ela está relacionada à ideia de que haverá uma diminuição da nota da escola, porque é um ranqueamento insano. Você não vai achar em nenhuma teoria pedagógica, nenhum autor sério, nenhum teórico sério da educação justifica como positivo pedagogicamente o ranqueamento de escolas. Isso é uma coisa insana, né? Isso é uma coisa que beira que é um capacitismo escancarado, né? Já não basta, por exemplo, essa corrida louca que havia entre as escolas. Teve escola que dividiu o CNPJ, como havia um ranqueamento de notas do Enem, então várias escolas de grandes capitais chegaram a dividir CNPJ. Então, em um CNPJ colocava os alunos com melhor desempenho, em outro CNPJ alunos com desempenho mais baixo. Turmas olímpicas em que só pode participar alunos que têm uma nota num determinado nível, num determinado patamar. Eu conheço pessoas, por exemplo, em escolas que foram impedidas de participar de determinadas Olimpíadas porque não tinham um grande desempenho naquela matéria. Quer dizer, isso é uma coisa antipedagógica. Não existe justificativa pedagógica lógica para ranqueamento de escola e essa exclusão capacitista desses alunos. Sim, sim. Bom, nós vamos conversar, né? Nós estamos chegando no terceiro bloco do programa Fundos Cultural de hoje, recebendo Joseli Oliveira, professora, especialista em autismo, e um bate-papo, gente, muito bacana, angustiante, né? Difícil muitas vezes, não é uma coisa que a gente não fique tocado, né? Que não tenha raiva em alguns momentos, mas eu acho que a raiva também, em alguns momentos, ela é boa, né? Ela é positiva. A raiva que traz essa indignação que mexe com a gente, né? Eu queria exibir agora mais um depoimento, né? Queria que vocês tivessem a oportunidade de escutar a nossa querida Jordana Vivian, ela que é psicopedagoga e também, né, vai falar sobre esse momento e sobre esse tema tão importante. Olá, Deusimar, olá, Joseli, olá a todos que estão assistindo ao programa Fundos Cultural, tudo bem com vocês? Sou Jordana Cassiano, sou psicopedagoga e para mim é um prazer imenso contribuir com essa pauta de tão grande relevância que é esse processo de conscientização do autismo, que acontece de uma forma mais direcionada, mais organizada, digamos assim, durante todo esse mês de abril, onde profissionais, familiares e pessoas com autismo tomam para si essa missão de disseminar conhecimento a respeito do transtorno do espectro autista, né? Este que é um distúrbio do neurodesenvolvimento e acarreta aí um desenvolvimento atípico que se manifesta em diversos aspectos, de formas diferentes em cada um, sejam os aspectos comportamentais, aspectos linguísticos, aspectos psicossociais, aspectos motores, certo? Que fazem esse ser tão singular e nos mostram só neste ponto, né, a importância de um olhar direcionado para os processos de aprendizagem da pessoa com autismo, assim como a importância de uma capacitação e de uma formação necessária para os processos de ensino-aprendizagem para essa criança dentro de uma sala de aula, tendo em vista, né, esse aumento aí da incidência de diagnósticos. Estudos recentes nos mostraram que nos Estados Unidos, 1 a cada 36 crianças com 8 anos tem diagnóstico de autismo, que mostram para a gente a necessidade de um acolhimento eficaz dessas crianças no ambiente escolar, certo? E esse acolhimento, ele é feito e só é possível através aí de uma educação de qualidade, sendo ela inclusiva, que por sinal vale ressaltar é garantida por lei, e se dá de diversas maneiras. Quando a gente trata desse processo de inclusão, a gente tem a consciência, né, que não há uma receita de bolo estruturada, que é necessário de fato um olhar individualizado para cada caso. Cada caso vai gerar uma demanda diferente de aprendizagem, vai gerar uma necessidade de adaptações, por exemplo, de pequenos portes, né, que são aquelas adaptações realizadas nas próprias atividades da criança, ou de uma adaptação de grande porte, as adequações curriculares, que vai influenciar diretamente na metodologia do professor em sala de aula, na forma
e no conteúdo específico, não é verdade? Mas para isso é necessário que o professor tenha essa capacitação e essa formação e esse direcionamento para esse olhar individualizado dessa criança, tendo em vista principalmente as suas potencialidades, porque é a partir da potencialidade de uma criança que a gente vai trabalhar as suas dificuldades, certo? E em relação a essa necessidade de capacitação e formação, para a gente fazer de fato um ambiente inclusivo, para a gente garantir de fato que essas crianças tenham acesso à aprendizagem igualitária, uma aprendizagem acessível, uma aprendizagem possível de acordo com o seu perfil educativo, é necessário também, ressaltar que essas adaptações, que essas adequações também podem sim interferir, inferir no ambiente físico e estrutural da escola, o que se torna necessário que todos os profissionais que compõem esse ambiente, sendo do setor pedagógico, administrativo, de manutenção dessa escola, tenham conhecimento, tenham acesso à informação, tenham acesso a esses cursos de formações e capacitações, para poder acolher e tornar, de fato, essa escola um ambiente único, acessível e inclusivo, que possibilite uma aprendizagem e um desenvolvimento global dessa criança. E não há como a gente falar sobre educação inclusiva, não há como a gente falar sobre a inclusão de uma criança como tem em sala de aula, sem destacar, de fato, a importância de ações como essa que está acontecendo, de conscientização, de promoção e propagação do conhecimento, de chamar a atenção para a prevalência e incidência dos casos, para assim os professores notarem, tomarem para si essa necessidade de um olhar direcionado para o processo inclusivo, assim como desse olhar direcionado para as adequações e adaptações curriculares que devem ser feitas, pensadas no processo individual de cada criança, analisando e avaliando sua realidade para que ela de fato seja feita com eficácia, certo? Bom, voltando com o programa Funes Cultural, Joseli, tem um tema que eu acho importante demais tocar. Você é mãe de 2 filhos autistas, você também é autista, mas eu queria que você falasse para filhos, para mães, para pais, para a sociedade como um todo, o que não falar para uma mãe autista, o que não falar para uma pessoa autista. Essa é outra coisa que é muito ampla, mas vamos lá. Primeiro, o processo de diagnóstico é muito difícil para os pais, Eu sou atípica porque eu acho que o autismo, que eu nem sabia que tinha na época, mas nesse processo de diagnóstico fui descobrindo que tinha, me ajudou a entender essas coisas de forma diferente. Então, esse luto, que normalmente os pais experimentam de cara, assim, não aconteceu comigo dessa forma, porque eu já me vi autista também. Mas o meu luto, esse luto que acontece, na verdade, é uma tristeza profunda pela falta de acessibilidade, pela falta de acesso, sabe? E é uma tristeza que, para mim, assim, segue aqui. É muito difícil essa luta, por acesso. Eu acho que o que não se deve dizer a pais, vamos falar de pais agora, é que o filho, que Deus sabe o que... como é que eu posso dizer? Deixa eu me articular bem aqui para não... Que Deus sabe de todas as coisas, sabe que Deus escolheu aquela mãe, que Deus escolheu aquele pai para ser mãe de uma criança com deficiência, sabe? Que é um anjo, que a criança é um anjo, sabe? Coisas desse tipo, essa romantização, essa coisa muito atrelada à religião, que é até uma forma de tirar do Estado e da comunidade a responsabilidade de entender que fazem parte do processo de acolhida, de inclusão, de acesso e da acessibilidade. E joga normalmente nas mães, nas famílias, porque tem muitos casais e pais que se envolvem na educação dos filhos. Mas, em geral, a imensa maioria são de mães. E quando você junta um monte de coisas, como a questão de renda, a questão de raça, de classe, enfim, de gênero, sabe? Em cima dessa mãe, é um peso muito grande, sabe? Então, a gente escutar, levar aquela tapinha nas costas, você é uma guerreira.
eu entendo que as pessoas, quando falam isso, têm a boa vontade, sabe? De dizer, olha, você é uma pessoa lutadora, sabe? Você é muito forte e tal. Mas quando você repete muito isso, é como se a pessoa só pudesse ser aquilo, sabe? Às vezes a gente passa por processos de muita culpa, porque tem dia que eu não tenho forças para fazer nada dentro de casa, entendeu? Que eu faço o básico com os meus filhos. E eu passei muito tempo me culpando por coisas desse tipo, sabe? A gente precisa entender que isso é normal, sabe? Mulheres, especialmente mães solo, são sobrecarregadas mesmo, sabe? Então, ao invés de sei lá, dizer que foi escolha de Deus, sabe? Isso não faz o menor sentido, sabe? Quando você diz isso, você está dizendo porque realmente a sua carga é maior do que a de todo mundo. É realmente mais difícil lidar com crianças atípicas do que com as outras crianças. Mas é difícil porque a sociedade foi construída assim, para pessoas típicas, entende? As dificuldades têm muito a ver com isso, muito, sabe? Tem a ver com a falta de estrutura mesmo, sabe? Então, tirar essa fala, porque coloca a culpa na criança, a culpa no autismo, né? E oferecer ajuda, oferecer suporte de alguma forma, sabe? Deixa eu ficar com seu filho um pouquinho. Tem muita gente que tem medo de ficar com os filhos da gente, sabe? Não sei fazer, não sei ficar com os filhos. Passa um tempinho lá, visita essa família. Essas famílias são muito excluídas. A gente faz anos que minha filha não é convidada para uma festa de aniversário. Entende? Anos. Meu filho, do mesmo jeito. Então, assim, é muito difícil. A gente é isolado mesmo socialmente, entendeu? As pessoas não convidam a gente. A minha vida social mudou muito depois dos meus filhos, porque é muito difícil, sabe? As pessoas, né, se sentirem... Elas acham que não conseguem, sabe? Que não tem condições. Mas, gente, é criança. É uma criança, entendeu? Ela tem dificuldade em alguns ambientes, mas para ela se acostumar com ambientes novos, ela precisa frequentar ambientes novos. Então, se você não chama, se você não inclui nessas pessoas nos seus espaços, no comércio, em espaços de cultura, de lazer, sabe? Como é que essas crianças vão se adaptar se não existe acolhida, entende? Então é isso, é tirar essa culpa, né, e essa fala das mães e colocar o foco no desenvolvimento de uma melhor estrutura para essas pessoas. Acesso, né? Acho que a palavra-chave é essa, acesso. Para autistas, tem um tempo ainda para falar? Tem, pode ficar à vontade. Para autistas, o que é muito difícil de ouvir é coisas do tipo: mas seu autismo é muito leve. Mas você não é autista. Eu conheço um autista, mas não tem nada a ver com você, sabe? Ou simplesmente a invalidação do tipo, quando a gente está em crise, que já aconteceu de eu estar num serviço, né, assim, num estabelecimento, acompanhada por uma amiga, porque eu não estava bem, eu estava sem condições de falar, né, e tal. E assim, a pessoa me invisibilizou completamente, entendeu? Assim, só falava com ela, parecia que eu não estava ali. A forma como ela falava com a minha amiga, parecia que eu era uma pessoa completamente, assim, que não tinha condições de absolutamente nada. Eu estava entendendo tudo, eu só não estava em condições de falar. E a minha amiga falou por mim por um momento, né? Mas eu estava ouvindo, eu tenho capacidade de ouvir, de escuta, de assinar documentos, enfim. E é isso, essa coisa de invalidar, né? Você não tem cara de autista, você não parece autista. Autismo é uma condição muito diversa. Assim, a gente é muito diferente, né? Eu tenho 2 autistas em casa como filhos, eu também sou. Nós 3 somos muito diferentes um do outro, sabe? Muitos. Temos as características em comum do autismo, óbvio, mas quando você olha... Porque o autismo ele se expressa no comportamento, entende? E daí você vai ver que no comportamento, você vai ver a imensidade de possibilidades, sabe? De diversidade, de forma como as pessoas são. As potencialidades também, sabe? São várias, né? Muito se fala hoje em dia de que muitas pessoas que fizeram grandes contribuições para a sociedade possivelmente eram pessoas autistas, né? E pessoas que foram invisibilizadas por muito tempo. Tem vários, especialmente na arte, né? Pessoas que em vida não foram valorizadas, né? E só depois de mortas foram valorizadas pelo seu trabalho e tudo. E a gente vê que claramente aquela pessoa tinha uma condição psiquiátrica, sabe? Ou que tinham autismo também, sabe? Então, quando você invalida, né, essas condições, quando você não dá acesso, não dá condições de trabalho, acessibilidade no trabalho, sabe? Essa forma de trabalho hoje em dia, né, que é tudo muito... Você precisa cumprir horários, sabe? Autistas, eles precisam de tempo para recarregar energias. A gente tem uma questão sensorial muito forte de ter crises de sobrecarga sensorial, porque o sensorial da gente
é bem atípico. E daí a gente processa informações de som, frio, calor, barulho, gente conversando de outra forma. E chega um momento da gente ter uma sobrecarga sensorial. Então, ajustes no trabalho, como prazos de entrega, sabe? Como dias de trabalho. Todas essas coisas, elas precisam ser repensadas na sociedade, sabe? Esse modelo capitalista de sociedade que a gente vive, ele é muito sufocante. Até para pessoas típicas, né? Até para as pessoas típicas é sufocante. Então, a gente precisa repensar uma sociedade que tenha a possibilidade de formas diversas de se trabalhar, de se produzir, né? E acolher mesmo, de se reestruturar, se transformar numa nova sociedade, inclusiva. A tua fala tem base não só do ponto de vista histórico, mas também do ponto de vista sociológico. Sim. Basta você perceber, por exemplo, a sociedade pós-revolução industrial. Então, hoje você tem um ciclo de produtividade tão grande que as pessoas estão se entupindo cada vez mais de remédios, né? Então, Vivance, Ritalina, né? E uma série de outros remédios que estão aumentando a produtividade das pessoas e fazendo com que as pessoas desenvolvam determinadas coisas que o que hoje seria um problema antes da Revolução Industrial. Então, não teria isso, né? A gente está num papo entre professores, esse nível de produtividade ele é tão grande que está sendo cobrado dos alunos de 14 anos, por exemplo, nessa ideia do novo ensino médio, um projeto de vida, né, aos 14 anos de idade. Quando, na nossa época de ensino médio, nós temos mais ou menos a mesma idade, era muito comum, por exemplo, você terminar o terceiro ano sem saber o que você queria. Uhum. Era muito comum, por exemplo, você passar 6 meses depois do terceiro ano sem fazer nada, estudando, né? Poxa, eu vou fazer o que aqui e tal. E aí 6 meses depois despertava para alguma coisa, via uma área interessante, ia fazer um cursinho e passava para aquilo. E hoje nós temos grandes profissionais Sim. que vivenciaram esses períodos. Mas é como se hoje não tivesse mais espaço para isso, né? Que é tudo muito produtivo. Eu estou abominando alguns nomes. Por exemplo, demanda, né? Terceiro turno. A gente precisa parar de normatizar isso, né? Meia-noite, né? Depois de ter trabalhado um dia inteiro, e você meia-noite ali, quarto turno. Não é normal. Não é. Isso é adoecedor, né? Que sociedade a gente quer? A gente está fazendo isso com a gente mesmo, né? Não faz muito sentido isso, né? É algo que a gente tá provocando mal a gente mesmo. Quando a gente pensa em... Eu esqueci agora o que eu ia falar. Pensei em outra coisa. Sim, sobre essa questão do que fazer, né? Quando chega no ensino médio, por exemplo. É muito comum autistas terem hiperfoco, né? O meu hiperfoco, desde a minha infância, foi língua inglesa, sabe? Eu pegava letras de música. Naquela época não tinha internet, sabe? Eu pegava emprestado, né, CD e tal, copiava a letra, traduzia. Meu pai comprou um dicionáriozinho de bolso, assim, bem ruinzinho, mas funcionou, traduzia, sabe? E foi isso que me encaminhou à Universidade de Letras e me transformou numa professora de língua inglesa, entendeu? Hoje eu tenho outros sonhos. Quero estudar psicologia, por exemplo. Estou com 40 anos. Para algumas pessoas, isso parece que a vida parou, né? Aos 40 anos, assim. Você não pode mais estudar, não pode mais pensar numa carreira. Mas eu tenho sonhos, sabe? E eu quero me tornar psicóloga mais à frente, sabe? E eu acho que essa lógica da sociedade precisa ser superada, né? De produção e de idade mesmo, de como a gente pode desenvolver as nossas habilidades e potencialidades. Gente, que programa. Eu já disse desde o início, já agradeço muito a você, Joseli, o fato de você ter aceitado o convite. Eu sei da sua rotina, eu sei das suas dificuldades, né? Assim, o fato de você ter aceitado me deixou muito feliz. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos vendo, as pessoas que estão nos escutando, certamente aprenderam muito, né, no programa de hoje. Eu quero aproveitar para agradecer muito a todos que participaram, que estão compartilhando esse programa. Quero agradecer muito à Fundação Hernando Sátiro e à TV Sol por manter esse espaço aberto, né? É um programa que está na 3ª temporada, já são quase 100 programas, entrevistando pessoas que trazem para cá lições de vida, conhecimento técnico, sabe, conhecimento acadêmico, mas traz também muita esperança, né? Eu vejo aqui, né, nessa nossa conversa, também muita esperança, né? Eu vejo uma luta, mas eu vejo uma esperança, né? Quando você disse que quer fazer psicologia, é porque eu acho que você acredita, né, nessa sociedade. Então eu quero deixar o microfone aberto para que você possa fazer suas considerações finais, já agradecendo, né, o aceite por fazer parte desse nosso momento.
toda essa cobrança social e a sobrecarga que colocam em cima da gente, né, dos pais de pessoas autistas, pessoas com deficiência em geral, é muito grande, né? Quando a gente tem consciência consciência política e do que a gente entende de sociedade, de como a sociedade se organiza, parece que pesa ainda mais, sabe? Muitas vezes bate assim um desespero de a gente achar que as coisas não vão mudar, sabe? Ontem mesmo, vendo nas redes sociais, né, sobre o autismo, muita desinformação sendo compartilhada ainda, né? Tem muita coisa que causa desesperança. O próprio embate com o poder público, né? As questões das políticas públicas e tudo, às vezes cansa muito, sabe? E isso afeta a nossa saúde mental intensamente. Mas eu tenho 2 filhos lindos, maravilhosos, sabe? Eu conheço muitos autistas, crianças incríveis, assim, que eu olho e digo, gente, a sociedade precisa acolher essas crianças, sabe? Então, o que a gente faz hoje é tentando construir um mundo melhor para essas crianças. Eu sei que muitas coisas que a gente fala aqui, como aspa, a gente trabalha e fala e repete milhares de vezes, a gente não vai sentir, não vai usufruir, digamos assim, sabe? De muitas das coisas que a gente solicita. Mas a gente sonha e tem esperança de que é uma semente plantada e que vai dar fruto, sabe? Do jeito que hoje em dia a gente tem esse processo de inclusão acontecendo, que foi um trabalho, né, que já de décadas aí. Então sabe, é possível, eu acredito sim. É difícil, é muito difícil, mas é possível. E para as mães que estão aí, para os pais, né, eu entendo a sua luta, eu entendo a sua exaustão, eu entendo todas as suas dificuldades, estamos juntas, mas a gente precisa entender que a gente precisa tirar um tempo para a gente também, buscar ajuda, buscar suporte, dizer, eu preciso de ajuda, eu preciso de suporte, sabe? Construir uma rede de apoio melhor, conversar com outras mulheres, com outras pessoas que estão nessa luta, se engajar numa luta. Se a gente esperar só pelo poder público, não vai acontecer. Não vai. Então, a gente tem que se organizar, sabe? Juntar as pessoas que têm os mesmos interesses, se organizar e lutar por isso. Construir redes de apoio de verdade, sabe? Centros-dia, residências assistidas, que são coisas que a gente precisa para ontem, sabe? Enfim, se organizar, buscar gente que pensa como você, que sofre como você, né? E lutar, porque não tem outra saída. Pois é, programa Funes Cultural, uma parceria da Fundação Hernando Sátrio com a TV Sol, Brisa TV e Rádio Tabajara. Semana que vem estaremos juntos novamente para mais um programa. Até mais, gente! Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto 0 km? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre 2 rodas com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto, além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto 0 km aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente. Destaque Embalagens, líder do mercado de embalagens e temperos e alho em todo o Nordeste. Destaque Embalagem, essa eu confio. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê?
Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. Patos tem um novo conceito em saúde, em um espaço para cuidar bem de você. A Sedare Policlínica conta com uma equipe focada em um atendimento de qualidade, acolhedor e personalizado para cada cliente. Valores como humanização, confiança, ética e segurança fazem parte da essência do empreendimento. Com uma ampla e confortável estrutura, a Sedare dispõe dos serviços de consultas médicas e psicológicas em diversas especialidades, com profissionais de referência. Nessa missão de cuidar das pessoas, a médica Micaela Mota é uma das profissionais que atuam na Policlínica Sedare com atendimento psiquiátrico e cuidados com a saúde da mente. Especialista em psiquiatria, doutora Micaela atua há 7 anos no diagnóstico e tratamento de depressão, ansiedade, distúrbios e transtornos que afetam o bem-estar. Na área infantil, a profissional atende crianças com dificuldades cognitivas e autismo e auxilia no tratamento correto e precoce dos pequenos junto às famílias. Sedare Policlínica, aqui o plano é cuidar bem de você.